Do déficit zero, a equipe de Fernando Haddad conta não só com bom desempenho da economia. Segundo o chefe da Fazenda, o Congresso também pode ajudar a manter as contas públicas em ordem. Janaína Camelo. Em coletiva de imprensa em São Paulo, Fernando Haddad disse que está otimista com a previsão da equipe econômica para o crescimento do PIB neste ano de 2,2%, mas citou a expectativa de alguns analistas econômicos para um crescimento maior, de 2,5%, o que ajudaria na arrecadação. Mas disse que, além do bom desempenho na economia, atingir o déficit zero neste ano depende do Congresso. Isso depende muito da evolução da economia, né, do crescimento. Sobre isso nós estamos mais otimistas. Tivemos um corte de mais 0,5%, né? Devemos continuar cortando a taxa de juros nos próximos Copons, né, nas próximas reuniões do Copom, e depende também da aprovação das medidas que nós mandamos para o Congresso. Nos próximos meses, o Congresso vai analisar projetos do Planalto sobre temas retirados da medida provisória que o governo editou no ano passado para o aumento da receita, o que causou embate com o Congresso. Os parlamentares irão discutir a reoneração da folha de pagamento dos setores da economia que mais empregam no país e também uma nova proposta sobre o PERSE, Programa de Benefício Fiscal criado na pandemia para socorrer o setor de eventos. Haddad disse que o PERSE foi muito mal desenhado e voltou a falar sobre os indícios de fraudes no programa. Eu vi circular uma notícia de que a Receita não tinha prestado informações sobre o PERSE. Na verdade, nós prestamos as informações que foram requisitadas, confirmando os números, né? Houve, sim, uma renúncia de 32 bilhões em função do PERSE, portanto, muito acima do que estava projetado para 5 anos. Nós desbaratamos um esquema na Justiça, né, que autorizou o bloqueio de bens de R$1 bilhão de lavagem de dinheiro utilizando o PERSE, que as pessoas aprendem a burlar um programa mal desenhado, como é o caso desse programa. Muito mal desenhado, com brechas absurdas. Nós não podemos conviver com esse tipo de brecha. O ministro classificou como bom o desempenho do primeiro bimestre das contas públicas, com um recorde na arrecadação em janeiro e fevereiro. Nesta sexta-feira, o governo divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas, apontando um déficit fiscal de 9,4 bilhões de reais, o que significa 0,1% do PIB, ou seja, dentro da meta fiscal. O novo regime para as contas públicas aprovado no ano passado estabelece uma margem de 0,25% do PIB de déficit para continuar dentro da meta. O relatório divulgado pelo Ministério do Planejamento trouxe o bloqueio de 2 bilhões e 900 milhões de reais no crédito para o pagamento das despesas obrigatórias, o que ficou abaixo do previsto inicialmente devido ao aumento na arrecadação. Ou seja, não houve a necessidade de contingenciamento até o momento, o que implicaria nos investimentos, explicou o secretário de Orçamento, Paulo Bijos. O contingenciamento, eventual contingenciamento que poderia ocorrer, por hora é um não problema, porque nós estamos ainda naquela faixa amarela da banda de tolerância da meta de primária. A arrecadação acima do previsto foi impactada, além do bom desempenho na economia, pela retomada do pagamento integral do PIS e COFINS sobre os combustíveis e pela taxação dos fundos exclusivos, medidas aprovadas no Congresso no ano passado. Além disso, o Ministério do Planejamento destacou a revisão de gastos feitos ainda no ano passado, como no programa Bolsa Família, e neste ano nos pagamentos do INSS, mas frisou que o governo fará esforços para novas revisões. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Muito bom dia, ministro. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Rosângela. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Imagina. Eu já começo perguntando, né, que o secretário de Orçamento, ele afirmou que a atual projeção do resultado primário é um sinal de que as contas públicas estão sob controle, mas que isso não significa uma situação de conforto. Afinal de contas, quais serão os reflexos dessa contenção? Gostaria de saber do senhor. Olha, em primeiro lugar, tudo indica que a receita cresceu muito pelas medidas aprovadas no ano passado, como foi mencionado na reportagem, e grande parte desse aumento é de receitas não recorrentes, que não vão se repetir
nos anos à frente, né? Todos os analistas, inclusive nós da Tendências, achamos que o governo está superestimando as receitas durante o ano e subestimando as despesas. Tanto assim que as primeiras reações a essa divulgação dos relatórios do Ministério do Planejamento são pela manutenção da projeção de um déficit primário este ano da ordem de 0,8% do PIB, ou algo entre 80 e 90 bilhões de reais. E é bom assinalar também, Rosângela, o governo fala muito em equilíbrio fiscal. O Brasil não tem equilíbrio fiscal, nem tem nenhuma chance de ter, né? O que o Brasil pode ter em déficit zero quer dizer receitas e despesas primárias, isto é, receitas excluídos os gastos com o pagamento do serviço da dívida, ou seja, os encargos financeiros, os juros, que são de algo como 6% do PIB, né? Então, não é adequado falar em equilíbrio fiscal, como muita gente fala, inclusive o ministro da Fazenda. Eu acho que o ministro está indo muito bem, ele surpreendeu, como a gente sabe, tem uma boa equipe no Tesouro Nacional, mas eu acho que está muito longe ainda, na minha avaliação e de muitos, de assegurar que vai ter um déficit zero, ou no máximo 0,25% do PIB. Ministro, e essa semana também um outro indicador que foi divulgado foi da arrecadação federal com impostos, que bateu recorde, segundo os números da Receita Federal. Queria saber do senhor se isso pode ter relação com o déficit zero, se uma coisa pode ajudar a outra. Essa arrecadação cada vez maior do governo com impostos pode ajudar o governo a chegar a cumprir essa meta do déficit zero? Olha, eu acho difícil, né? Embora ajude, porque o gasto pode aumentar no equivalente a 70% da elevação da arrecadação. Mas como eu mencionei antes, muita gente está falando, um grande especialista em contas públicas, que é o economista Marcos Mendes, professor do INSPER, o artigo dele essa semana na Folha de São Paulo, ele afirma que, como eu disse aqui, as receitas estão superestimadas e as despesas estão subestimadas, sobretudo as despesas previdenciárias. E, portanto, acho que o governo deve continuar tentando alcançar o déficit zero. Quanto mais ele demora em fazer a revisão, mas ele se protege das pressões internas para aumentar dotações. Como a gente sabe, o espaço para o gasto obrigatório, discricionário, isto é, aquele que não é obrigatório, está se estreitando cada vez mais. Isso começa a faltar dinheiro para a agricultura, para a ciência e tecnologia, para transporte, né? Se o ministro admite que vai ter um déficit, isso vai ser um campo para todas essas áreas. Agora eu quero o meu reajuste, porque o governo está fazendo uma revisão que vai permitir gastos maiores, né? Eu acho que eles vão ter que fazer essa revisão provavelmente no início do próximo semestre. Cris, a sua pergunta agora... Outro ponto importante, desculpa interromper, o relatório que o Tesouro divulgou há 2 semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, que é da situação fiscal do país, trouxe um dado super preocupante e que mereceu muito pouca repercussão. Ele mostra que em 2032 não haverá mais espaço para gasto discricionário. Todo o espaço do orçamento estará ocupado por gastos obrigatórios, quais sejam pessoal, previdência, saúde, educação, programas sociais e agora o PAC. O PAC, o Lula já disse que não tem corte. Isso exclusivo juros. Portanto, nós estamos caminhando para uma situação muito difícil, em que antes disso dá errado, porque o governo não pode parar de funcionar, tem que ter recursos para as Forças Armadas, para combustível de avião, para manter a máquina, e está estreitando cada vez mais. Cris, agora sim sua pergunta. Bom dia, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Ministro, na esteira do que o senhor colocou agora, existe algum caminho, sem corte de gastos, sem uma reforma administrativa, sem uma revisão da reforma da Previdência? É possível se falar na continuidade da estrutura pública, dos investimentos públicos, sem que o governo, não apenas esse governo, mas os próximos governos, venham a fazer uma análise efetivamente dos seus gastos? Olha, não tem saída sem isso, sabe? E, na verdade, o desafio é rever gasto obrigatório. No orçamento deste ano, quando se consideram os investimentos, 98% dos gastos primários do governo federal são pré-definidos.
o governo só tem 2%. Isso é inviável. Nenhum país pode dar certo quando o governo central só tem 2% do orçamento para fazer políticas de redução de desigualdade, pobreza, ciência, tecnologia, infraestrutura e assim por diante. Pra você ter uma ideia, a média mundial é de 50%. Ou seja, os governos todos têm gasto obrigatório com Forças Armadas, com o Judiciário, com a administração pública, mas tem metade do orçamento para fazer seus programas de desenvolvimento e redução de injustiças sociais. O Brasil está com 2%. E é uma coisa interessante, né? Há uma certa leniência do mercado. Os mercados financeiros não precificam o risco fiscal a que o Brasil está submetido. Ninguém sabe quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. O que evitaria que esse encontro com a crise fiscal e depois uma crise financeira acontecesse? Seria o enfrentamento do gasto obrigatório. Este governo terá alguma ação sobre isso? Eu diria que é zero, porque o PT e o presidente Lula, eles têm uma visão do que produz o desenvolvimento que não é a visão corriqueira nem tradicional nos últimos séculos, né? Desde Adam Smith. Ou seja, cresceu ao longo dos últimos mais de 200 anos a percepção, confirmada pela pesquisa, pela experiência, que o que impulsiona a economia é a produtividade. Ou seja, fazer mais com os mesmos recursos. Por exemplo, 80% do crescimento da economia americana no pós-guerra se explica por ganho de produtividade. 90% da expansão da agropecuária brasileira tem a ver com produtividade, 75% com tecnologia. Para o PT e Lula, o que impulsiona a economia é o gasto, não é o gasto ajuda, se for para investimento, né? Mas dizer que gasto em educação e investimento não muda a contabilidade nem a realidade. Portanto, quando isso vai acontecer, ninguém sabe, pode não acontecer. Agora, eu gosto muito de uma frase de um economista americano chamado Rudy Dornbush, que foi citado outro dia por outro economista, prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman. Uma vez perguntaram para ele, né, um ambiente que estava muito perigoso, muito periclitante de detonar uma crise, perguntaram, quando é que essa crise vai acontecer? Ele disse, ninguém sabe. Mas vou te dizer uma coisa, a crise demora muito mais a chegar do que você imagina. Mas quando acontece, é mais rápido do que você pensa. Certo? Isso foi em 2008, foi assim. Vários analistas diziam, olha, esse sistema de financiamento de hipoteca, do subprime, vender essa hipoteca no mundo inteiro, isso não vai dar certo. E continuava a festa, porque ganhava-se muito dinheiro, o executivo tinha excelentes bônus, até que um dia quebrou, em agosto de 2008, o banco Lehman Brothers americano. E quando foram olhar, ele quebrou, porque ele tinha uma carteira de hipotecas insustentável, com vários atrasos. Aí deu deu estalo, desmoronou tudo, né? Tem outra fase do economista americano dos anos 1930, perguntaram a ele como é que evolui uma crise. Ele disse simplesmente, olha, a crise começa devagar, depois acelera. É assim que funciona, certo? Então, ninguém sabe quando vai acontecer e temos tudo para evitar. Mas eu não acredito que esse governo tenha capacidade, liderança, vontade política para afetar, porque ele não tem força política. Como é que ele vai enfrentar a corporação da educação? A corporação da educação, os sindicatos, sobretudo, eles geraram a ideia aceita pela sociedade que quem melhora a educação é o aumento do gasto. O Brasil gasta proporcionalmente hoje mais do que os países ricos. Gasta 1,5 vezes que gasta a China em termos proporcionais. E a educação e sua qualidade são lamentáveis, como a gente sabe. Muito bem, nós conversamos então com o ministro Maílson da Nóbrega. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Rosângela, obrigado, Brau. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Nós que agradecemos.